Olá, professor Anderson, tudo bem com o senhor? Tudo bem com vocês, meus colegas de sala de aula? Hoje eu vim aqui fazer um breve vídeo resumo sobre o conteúdo. Na oportunidade, quero me apresentar. Eu me chamo José Pereira Martins Filho, sou estudante do quarto ano vespertino do IFPB Campus Itaporanga. E na oportunidade nós veremos, né? E esse trabalho ele foi solicitado pelo professor Anderson, nosso professor de filosofia, e nós veremos um pouco sobre a ciência na história em um paralelo com o filme O Nome da Rosa, né? Nessa questão científica, nós vamos ter o desdobramento de três concepções, né? Uma partindo de Platão, lá da racionalidade, do racionalismo, né? Então, o que diria isso é essa concepção? Diria que essa concepção ela é dedutiva e demonstrativa, ou seja, ela deduz algo ou uma propriedade sobre um determinado objeto e ela demonstra essa propriedade na realidade, né? Então, e o que é que acontece principalmente? Essa concepção ela é mais voltada para as lógicas da matemática pela sua exatidão. A gente também tem o empirismo. O empirismo ele é baseado na experiência e nas observações e o seu principal característica ele é indutivo demonstrativo, ou seja, ele induz uma certa característica primeiramente, né? Ele observa a característica do objeto em sua propriedade, em sua singularidade, e assim ela define a sua característica de forma efetiva. E aí a gente também vai ter outro modelo, né, de ciência, que é a construtivista. Qual seria essa concepção construtivista? Seria naquela que vai ter uma maior maleabilidade. Ou seja, podem acontecer erros, podem acontecer mudanças nas suas teorias, mudança de percurso, e é uma teoria mais abrangente na contemporaneidade. O que é que deve conter nessa última construtivista? Coerência, ou seja, as suas teorias, aquele estudo que habita nessa ciência, ela não pode ser contraditório, ele não pode ser contraditório em nenhum momento. Deve apresentar também experimentos e observações ao decorrer do seu estudo e a sua contribuição para a ciência deve ser para modificá-la, deve ser para atribuí-la mais, adicionar mais teorias, né, mais estudos, mais conhecimentos e assim também investigar os fatos. Diante disso, nós teremos também a questão das duas diferenças entre a ciência antiga e a ciência clássica. Como seria isso, José, a ciência antiga e a ciência clássica? Na ciência antiga, a gente vai ter um modelo mais teorético, ou seja, essa ciência ela é teorética pelo fato de que ela só contempla a natureza, contempla os seus mecanismos, contempla os animais, a fauna e etc., sem acontecer uma intervenção efetiva naquele meio. E na ciência clássica, a gente vai ter uma intervenção do homem mais forte na natureza, né? O homem estuda a natureza para dominá-la, para modificá-la. E isso se dá por conta de quê, José? Nós estamos numa sociedade capitalista em que essa modificação da natureza, essa intervenção, essa dominação se faz urgentemente presente por esse sistema de produção, né? Então, a gente vai ter essas concepções da ciência clássica, da ciência antiga, mas, e mediante a isso, enquanto os avanços científicos, a ciência ela pode ser contínua e descontínua ao mesmo tempo, assim como ela pode ser progressista ou retrógrada ao mesmo tempo, né? Vamos imaginar que a gente tem uma teoria e que vários filósofos, vários estudiosos estão estudando essa mesma coisa e a gente tem novas descobertas, ou que desmanche a antiga e reconstrua novamente progredindo, né? Ajustando com os erros, ou então uma ciência que desconstrua totalmente e não progrida, né? E aí a gente vai ter essa ruptura, né? Outro termo também bem utilizado nesse capítulo é a ruptura epistemológica. Mediante a isso, né? Aristóteles ele vai ser o primeiro cara a pensar na divisão da ciência, né? De acordo com os seus métodos, de acordo com se tem a presença ou não da natureza, tem a presença ou não do homem,
né, dessa intervenção, mas se somente lá no século XVII, século XVIII, alguns filósofos alemãos e francês, eles vão dividir efetivamente a ciência de acordo com o objeto, métodos e resultados. E quais seriam esses tipos de ciências que são divididos? A gente vai ter a divisão da ciência em as áreas da matemática, que são a álgebra, a aritmética, nós vamos ter a área das ciências naturais, biologia, química, das ciências sociais, né? E aí as ciências sociais vai ser o quê? Vai ser psicologia, sociologia e das ciências aplicadas, que como seriam essas ciências aplicadas? Seria aquelas que vão acontecer uma intervenção efetiva do homem no meio no qual está inserido. Como, por exemplo, a arquitetura, a medicina, a engenharia. E aí elas vão se ramificando cada vez mais. Né? Elas vão ter várias ramificações entre si. Esse foi um breve resumo. Desculpe se eu fui muito. Se eu realizei uma síntese muito breve, mas é para não pegar muito tempo, né? E ainda a gente tem esse paralelo com o filme O Nome da Rosa. Filme sensacional, né? Muito forte. Esse filme foi muito forte, assim, gostei muito de assistir, porque ele nos revela uma trama muito grande, o enredo do próprio filme, né? Ele é bem interessante, deixa a gente, assim, capaz, nos deixa envolvido a investigar também esse caso, né? O que seria esse caso? Lá em um mosteiro beneditano, lá da Itália, tá acontecendo vários casos de morte, as pessoas estão morrendo sem explicações, né? Sem explicações, não. Por quê? Um frei lá, que ele se é considerado quase santo, ele denomina que esse caos todo que está acontecendo é o início de um apocalipse, é o apocalipse que está acontecendo, né? E o Frei William, juntamente com o seu noviciado, noviço, eles resolvem investigar este caso, desde que tudo isso estaria sendo atribuído a um poder divino sobrenatural do demônio. Olha, o demônio está fazendo isso dentro do convento. Ele vai e diz: não, isso não tem condições de ser o demônio, porque ele utiliza-se métodos racionais, né? Ele observa os fatos, ele investiga até chegar a uma demonstração e a uma conclusão efetiva. Então ele passa a investigar cada um desses aspectos que estão acontecendo naquele momento para que ele chegue a uma conclusão do que realmente está acontecendo. Porque ali nós temos o filme passa-se num sistema medieval, num contexto medieval em que a Igreja Católica ela tem todo o poder. Quando eu falo todo o poder, não é só o poder econômico, mas também o poder intelectual, né? E aí a gente tem um sistema também regido no teocentrismo, onde Deus está no centro, a divindade está no centro. Então, para tudo tem essa explicação. E aqueles que forem contra as ideias da igreja são considerados como hereges. A gente tem principalmente as santas aquisições no filme, né, que é demonstrado claramente, onde as mulheres sofrem bastante em práticas de heresias segundo a igreja. Né? Então, ir contra essa ideia é uma heresia muito grande. E esse cara ele vai representar principalmente essa quebra, essa ruptura, né, em um sistema teocêntrico e racional. Então aí vai ter o surgimento da racionalidade. Será que realmente é isso? Vamos investigar, né? Vamos deduzir. E aí ele começa a investigar até chegar a uma conclusão. Outra coisa que eu achei engraçado não, legal no filme foi a questão do empirismo, né? Ele observava todos os corpos que morriam e ele atribuía uma característica semelhante em cada uma. Olha, todo mundo que morre tem uma manchinha preta no dedo e uma manchinha na língua. O que será que conduz a isso, né? O que será que determina isso em cada uma dessas pessoas? Recordando muito a medicina grega, porque quando as pessoas morriam, tem um momento lá específico com o corpo, né? E assim, ele foi deduzindo até chegar à ideia de que, na verdade, e outra também, ele era muito fã de Aristóteles, né? Aristóteles enquanto racionalista. Isso daí já era um pam, misericórdia, né? Para a igreja naquele momento, no filme, né? Retratando no filme. E aí o cara lá, o Frei, que não gosta do riso, né? Acha que isso discute um pouco sobre a divindade, diverge um pouco do conceito de divindade de Deus, né? Eles têm uma biblioteca que as pessoas não podem ter acesso a essa biblioteca, a esses pensamentos, entende? E é muito privado a um pensamento específico. E aí, e aí as pessoas que têm acesso a essa biblioteca, elas passam a ler e elas começam a gostar, mas só que no momento que eles umedecem o dedo com a ponta da língua, né, para passar os livros, nas bordas dos livros tem veneno.
E as pessoas acabam morrendo envenenadas, né? Então ele chega por um método racional, empirista, ele chega a essa ideia de que as pessoas não estão morrendo não é por culpa do demônio, é por culpa desse fato que colocaram veneno nas páginas dos livros para que as pessoas não tenham acesso a esse tipo de conhecimento, né? E ele também era franciscano e estava acontecendo já para dar mais um enredo no filme. Naquele momento, os franciscanos estavam contestando contra também, né, toda essa riqueza exuberante da igreja e demonstrando que Jesus era humilde, Deus é humilde, e se faz humilde e pobre diante dos homens, né? Então, isso aí já foi uma bomba para já acumulou uma bomba maior para que toda a igreja ficasse contra ele, né? Mas mesmo assim, pelo método racional, por essa mesclagem também do empirismo, né? Ele chegou a essa conclusão de que as pessoas não estavam sendo envenenadas ou morrendo por conta do demônio, né? E desde já, assim, eu quero agradecer muito, gostei muito do filme, Professor Anderson. E até a próxima, tá? Desculpa se eu fui bem breve, é por conta do tempo, mas gostei muito. Tchau, tchau.